Voltamos aqui pela TV Horizonte e agora nós vamos conversar com o Dr. Paulo Bastianetto, que é cirurgião vascular e tem um projeto muito interessante que é o Minas Sem Feridas. Quando a gente fala Minas Sem Feridas, é ferida na perna, né, doutor? Bom dia. Isso, bom dia, tudo bom? Assim, é um prazer estar aqui. Geralmente, quando a gente fala ferida, principalmente esse projeto que a gente está desenvolvendo, são as feridas que a gente considera crônicas, ou seja, aquelas que têm mais de 3 meses de evolução e não cicatrizam espontaneamente. Pois é, como é que E começou? geralmente elas são nas pernas. Como começa esse projeto? Porque me parece que o senhor tem uma clínica, o senhor é do Hospital Mater Dei também, né? Cirurgião lá e tal. Tem uma clínica que é de sucesso, que é a Multiclínicas. Isso. E aí, como é que vocês fizeram esse projeto de Minas Sem Feridas? Isso, esse projeto, então, Acer, começou da seguinte maneira. Nós inauguramos recentemente aqui em Belo Horizonte uma clínica, o Grupo Multiclínicas, uma clínica muito grande, muito bem montada, multiespecialidades, para oferecer uma saúde de extremamente qualidade a um preço justo para a população, que não quer ou não consegue ter o seu problema resolvido pelo SUS e não tem condição de ter um plano de saúde que hoje está caríssimo. Então, na nossa clínica, a gente tem várias especialidades, tem um centro de vacinas, estética, e temos um centro de feridas muito bem montado, que eu coordeno, que eu idealizei, e onde a gente tem todas as tecnologias e os curativos mais modernos do mundo. Essa clínica ela inaugurou recentemente e a gente teve uma aceitação, um carinho muito grande pela população de Belo Horizonte, a população de Minas. Me diga uma coisa, eu sei que tem gente que usa ferida durante muitos anos até para pedir esmola e fica aquela ferida na perna, parece que não tem vontade de curar. Dá para curar a ferida? Dá para curar e a gente fecha praticamente todas as feridas. Então, esse centro de feridas que a gente tem lá, a gente consegue resultados excelentes em pouco tempo. E a filosofia da nossa clínica sempre foi o seguinte, fazer o bem e fazer diferente. E foi daí que a gente estava pensando, o que a gente pode realmente trazer de benefício, ajudar a população de Belo Horizonte, a população de Minas, né? Talvez oferecer um bônus, um desconto, alguma coisa. E eu tive essa ideia de fazer esse projeto onde a gente vai oferecer para os pacientes portadores de feridas crônicas, claro que aqueles que queiram ser tratados, e a grande maioria quer, porque a ferida ela é muito debilitante, ela é dolorosa. Quem tem uma ferida sabe como que aquilo impacta na vida dela. Ela sai do convívio social, ela deixa de ir na igreja, deixa de ir na casa da vizinha, deixa de ir, né, num aniversário, nas festas da família, porque a ferida dói, ela secreta, ela dá mau cheiro. Então, as pessoas sofrem muito. Então, a gente pensou em fazer esse projeto e oferecer o tratamento para essas pessoas que não têm condição. Parece que, pelo que eu estou sentindo e pelo que eu conheço, né, é o primeiro centro especializado em tratamento de feridas, porque as pessoas podem tratar com médico, num hospital, numa clínica, etc. Tal, mas esse especificamente é o primeiro que se forma em Belo Horizonte, que se cria em Belo Horizonte para isso. Na verdade, existem sim outros centros de feridas, né, em outros hospitais, em outras redes tem, mas eles são geralmente em hospitais privados, para quem tem, né, acesso à rede privada de saúde, né? E, se eu não me engano, a prefeitura também tem um, onde ela consegue referenciar os pacientes. Não sei se ele está ativo, se não está, como ele funciona, só que o que a gente vê é que os pacientes eles demoram muito a ter acesso e conseguir a cura dessas feridas, né? E outro diferencial que a gente tem lá na nossa clínica é que a gente tem lá todos os equipamentos, tudo que existe mais moderno hoje no mundo, mais que os hospitais privados, também a rede pública, para a gente poder oferecer, né, a completa cicatrização da ferida. Patrícia. Tá bombando aqui, gente, o WhatsApp bombando. O Rafael, que é do bairro São Benedito, obrigada pela audiência, pergunta para o senhor, doutor Paulo, né? Ele pergunta o seguinte, por que é tão difícil tratar uma ferida? E ele pergunta também se a ferida pode levar à amputação. Sim. Excelente pergunta. Por que é difícil? Porque a ferida ela é multifatorial, ela envolve vários fatores. A gente tem que ver a questão arterial, a questão venosa, a questão nutricional do paciente. Agora, o fator principal que a gente vê que deixa a gente triste é que a maioria dos médicos, dos profissionais, não gosta de tratar a ferida. Tem vários pacientes que procuram a gente, falam que eles foram num colega, procuraram um profissional e quando o médico chegou, viu que era uma ferida, fala assim, não, a gente não trata disso aqui. Então o paciente ele fica pulando de um lado para o outro sem ter o problema dele resolvido. Né?
Então, você precisa ter uma abordagem multidisciplinar. A nossa equipe, eu estou aqui, mas eu tenho que também falar das pessoas que estão junto comigo, uma enfermagem especializada, nutricionista, o cirurgião plástico, o ortopedista. Então, a gente tem que envolver pessoas, envolver tecnologia, coberturas especiais, e com isso a gente consegue um sucesso aí na cicatrização das feridas. O maior problema que deve ter numa cicatrização de uma ferida que ficou muito tempo, né, é justamente depois reconstituir aquela pele que fica feia. Tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Geralmente, depois que uma ferida cicatriza, a pele ela não fica completamente normal como era anteriormente. Ela fica ou mais escura ou mais clara, fica um pouco mais espessa, mas a gente consegue realmente cicatrizar e formar a barreira completa, a epitelização completa. Fica bem interessante, é bem bom. Mais perguntas por aqui. A Carla, que é do Barreiro, obrigada pela audiência, ela pergunta para o senhor como participar desse projeto. Ela mora no Barreiro. Tem alguma contraindicação? Vocês atendem todas as pessoas que chegam lá são atendidas? Sim, ótimo, excelente pergunta. Todas as pessoas são atendidas, sim. A gente está programando só uma fila, né? Então a pessoa liga no telefone, nos contatos que nós vamos deixar. A gente atende todo mundo. E aí a gente vai ver se a pessoa pode ser ou não elegível para o programa, né? Tem alguns pontos que a gente deve, né? Que o paciente alguns requisitos, né? Alguns requisitos que a pessoa deve, né, segui-los para estar no programa. E o interessante é que depois que ela entrou, a gente fornece a consulta, todas as trocas de curativo, todas as coberturas, se for necessário algum exame complementar, se for necessário uma cirurgia, um procedimento. Então, a gente dá toda a linha de atenção, da entrada até a completa cicatrização da ferida. Então, a gente resolve isso tudo lá. A gente sabe que a diabetes é uma porta de entrada para muitas coisas, inclusive para uma cicatrização de uma ferida. Sim. Né? E esse é o maior problema para quem tem ferida? A diabetes? Não. A principal causa, o principal motivo das feridas são as doenças vasculares, principalmente a venosa, que é muito conhecida aí no popular como as úlceras venosas, varicoses. Então, o paciente ele tem aquela Problema doença de veias venosa, nas pernas, aquelas né? varizes que a pessoa não cuida, a doença, com o passar do tempo, vai evoluindo, vai progredindo, e o estágio final da doença venosa é a úlcera varicose. Então, inclusive, a gente tem como prevenir a grande maioria das feridas, Tem e não até só o que as tratamento. pessoas chamam muito de erisipele, né? Do interior fala erisipela. Erisipela. A erisipela, na verdade, ela é uma infecção da pele do subcutâneo que geralmente está associada com a presença de uma úlcera, de uma ferida, né? Então, elas caminham juntas. Entendi. Olha, tem mais perguntas aqui, mas antes, espera aí, tem um celular aqui tocando. Deve ser do doutor. Não, meu não. Tá, não? Pera aí, gente, programa ao vivo é assim, deve ter caído algum aqui, ó. Tá vazando áudio? Deve ser, viu, gente? Mas programa ao vivo é assim, viu, doutor? O meu tá desligado. Tem um tocando no celular, no sofá. Olha, o William, ele tá perguntando, ele é de Vespasiano, e ele gostou do projeto, ele quer perguntar, pergunta se o senhor aceita doações, assim, de fora, se o cidadão, de uma maneira geral, pode contribuir com o projeto, e como? Ótimo, excelente. A gente aceita sim, porque ele é um projeto desenvolvido pelo nosso grupo, pela Multiclínica. Então, a nossa clínica, ela está doando, né? A gente tem um espaço muito bom, nós temos profissionais, então nós estamos doando todo o know-how e o que já existe para poder fazer o tratamento dos pacientes. Só que a gente tem uma limitação. Então, hoje em dia, a gente está limitando para em torno de 30 pacientes, né? Para a gente poder fazer o tratamento. Agora, se a gente conseguir doações, conseguir uma verba, um orçamento maior, a gente pode expandir o número de pacientes que são atendidos, com certeza, né? É o nosso grande objetivo, né? Tratar o maior número de pacientes possíveis e talvez até passar de um Minas sem ferida para um Brasil sem feridas, quem sabe. Pois é, até bom dizer que essa clínica fica ali na Avenida Amazonas, do lado do antigo Hospital Santa Terezinha, que está fechado, que era um hospital de criança, né? Está fechado, tem 4 meses que está fechado. Tá fechado, Eu até mostrei aqui também, o nosso câmera pegou aqui, né, o projeto Minas Sem Feridas, e tá aí também toda a informação, o contato para quem quiser, né? Porque o WhatsApp tá bombando aqui, gente. É só ligar lá, agora, através essa do coisa WhatsApp, de ferida, agendar que eles vão ser essas feridas tratados. que muitas pessoas ficam muitos anos, Sim.
É só coisa de gente mais velha ou os jovens também têm essa possibilidade de ter feridas? Boa pergunta. Assim, ela atinge praticamente, né? Ela não dá em crianças, mas adultos jovens, acima de 20 anos, a gente tem bastante paciente com feridas, né? E interessante é que ela atinge também praticamente todas as classes sociais. Ela não é só daquela pessoa mais humilde, nada né? disso. Né? Ela também pega pessoas de alto nível social, que a gente costuma tratar bastante até no hospital onde eu trabalho. Eu lembro que quando eu era criança, né, a gente vivia com o pé machucado, né? Tinha bicho de pé, né? Hoje em dia a gente não vê bicho de pé mais. Mas essa tira o bicho de pé de manhã, à tarde está cicatrizado. À tarde fechou. Cicatrizado, sem problema. Mas o problema era caco de vidro, tropeçar, né? Você andava descalço. Mas o bicho de pé de Sabará é gordo, meu filho. Você não fechava assim, não. Né? Ficava um bom tempo. Passava álcool até, porque não fechava, não. Tá certo. Olha só, a Helena, gente. Helena, obrigada. Ela é do bairro São Marcos. Ela pergunta para o doutor Paulo o seguinte. Ela tem 3 anos que convive com uma ferida que abre e fecha, abre e fecha. Já fez procedimento de varizes, mas ainda assim é uma coisa que incomoda muito. Nesse caso, deve te procurar? Deve procurar, pode agendar a consulta lá, a gente vai atender ela com o maior carinho. E uma das características também, assim, que a gente vê, é justamente essa questão dela recidivar. Às vezes o paciente faz um tratamento, ela fecha, depois de um tempo ela abre. Por quê? O que a grande maioria das pessoas que não trabalham diretamente com isso tem que entender que o normal não é ter uma ferida. A gente normalmente não tem. Então, se a ferida apareceu, ela tem algum motivo, ela tem alguma causa. Então, a maioria dos médicos param ali. Cicatrizou, acabou. Tudo bem, e, na verdade, a gente tem que, sim, olhar para a ferida, cicatrizar, resolver, mas procurar a causa e atuar na causa. Porque a gente faz com que ela cicatrize mais rápido e ela nunca mais volte a incomodar o paciente. As feridas, pelo que a gente sabe, são coisas milenares, né? Sim. Lá no tempo de Cristo, as pessoas já tinham feridas. Já tinham feridas, né? Isso. E eu estou lendo um livro sobre a vida de São Lucas, que foi um grande médico, Sim. né? E ele formou-se em medicina em Alexandria, que era a maior faculdade de medicina do mundo naquela época, né? Isso. Onde todos iam para Alexandria estudar medicina. E naquela época, o livro já revela os procedimentos médicos que se faziam naquela época para curar as feridas. Isso. É? E alguns deles existem até hoje, né? Por exemplo, quando eles falam que aquela sandália romana, aquela trançada na perna, gera um início de uma terapia compressiva que a gente usa hoje, né? Que vinha até o joelho. Né? Eles faziam um procedimento através de osso de galinha, que o osso de galinha ele é vazado, eles perfuravam a veia e colocavam óleo fervente para cauterizar uma veia que estava... Era interessante porque não existia penicilina, né? A penicilina foi da década de 30 ou 40 para cá, né? Desse século passado. E então, imagina o procedimento que se fazia naquela época. Coisa assim interessantíssima que eles faziam, né? Operações, né? Veja só, para abrir um corpo para fazer um procedimento cirúrgico, né? A gente tem uma estatística, hoje nós temos no Brasil 200 milhões de pessoas, né? Que em torno de 5 milhões de brasileiros, em torno de 2 a 3% da população do Brasil, elas têm algum grau e algum tipo de ferida crônica que não cicatriza. E isso impacta muito. Além da vida social, é muita gente. Nossa. Além da vida, né, social da pessoa em si, impacta orçamentária para o sistema privado, para o sistema público. Ela é uma das principais causas de falta ao trabalho, de atestados médicos e aposentadoria precoce. Então, isso sobrecarrega o nosso sistema, que já não está tão bom. Não é, é verdade, é verdade. É um número bem grande. Está falando exatamente o que a Viviane aqui. Oi, Viviane, é de Caeté. Está comentando o seguinte, que ela realmente fica sem sair de casa, porque ela se sente mal com o mau cheiro, a ferida dá mau cheiro, né? Ela secreta, mosquito, né? Algumas vezes ela está infeccionada, né? E é impressionante, quando você consegue cicatrizar uma ferida e a gente fecha, não é tão complexo como as pessoas pensam, você acaba devolvendo a vida ao paciente. É impressionante, né? Eu falo muito com as pessoas que a gente, no nosso grupo, que quando você trata de uma ferida, você cicatriza ela, você perde um cliente, você perde um paciente e você ganha um amigo.
Ele, a família e todo mundo que está em Todo volta mundo. Por dele. exemplo, o interessante É muito é interessante. que alguém que procura o médico sai curado do médico, não é isso? Se Deus quiser. Pois é. Doutor Paulo Bastianetto, vamos dar o endereço da Avenida Amazonas? Avenida Amazonas, 4041, tem um estacionamento próprio lá para os pacientes. Assim que passou o viaduto da Silva Lobo, à No direita. sentido cidade. Sentido Centro da contorno. cidade. Isso mesmo. Isso aí. Pois é, minha gente, muito obrigado ao doutor Paulo Bastianetto, que esteve conosco aqui nesta quinta-feira, falando dessas curas de feridas, que é coisa maravilhosa, que tem muita gente que precisa. Patrícia, a gente volta amanhã. Gratidão e alegria. Até amanhã.